Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz. Interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Feliz 2025 para todos os seguidores e novos inscritos do canal. Sejam sempre bem-vindos. Essa é a primeira história de 2025 e eu estou muito feliz de estar aqui para vivenciar novas reflexões e trazer novas informações para vocês em mais um ano novinho. Curtam muito esse vídeo, deixem muitos comentários, clica no hypar, me ajuda a subir esse canal em mais um ano que eu tenho certeza que o número por aqui só vai crescer. Vamos estrear com a nossa seguidora super participativa nos comentários, Aline. Idade, 51 anos, autônoma. A gente tem mesmo que tomar cuidado quando a gente começa com esse negócio de querer se achar dona de mim. Porque às vezes o se achar dona de mim é na verdade se sentir segura com um macho do lado. E é aí que vem o problema. E o pior, que o meu se achar dona de mim nem começou pensando que eu seria maior ou melhor com o macho do lado. Mas sim que seria me aventurando por aí em países desconhecidos e sem a ajuda de agência e guia, que eu achava que era muito caro, que eu achava que era uma besteira, que na verdade não me prejudicou de ir sem, eu fui com as minhas amigas. Mas infelizmente, vocês vão entender o que aconteceu. Pense comigo, para onde que a gente resolveu ir sem a ajuda de guia, achando que tava tudo bem, porque tem gente que fala, né? Porque assim, não vai acontecer com todo mundo, né? Mas não é porque não aconteceu com aquela pessoa, aquele youtuber que você assistiu, com aquela pessoa que te contou, que não pode acontecer com você, né? Então eu fui assistir, gente, o Egito é tranquilo, essa coisa que o povo fica falando pra ir com guia é só pra ganhar, a agência ganhar dinheiro. Gente, não é bem assim. Quando a gente pode se sentir seguro em uma viagem, melhor fazer tudo, se prevenir para ter essa segurança. Mas, nessa época, tava lá, né, passando a idade da loba pra idade dos 50, a idade do quê? Idade da tromba, né? Que tudo tá meio mole caindo no chão. Vocês escutaram? Desculpa, tá rolando uma serralharia aqui nos vizinhos, não tem muito o que eu fazer, não tenho tempo, vocês já sabem. Que eu não tenho quase que tempo de gravar as coisas aqui. Bom, a gente também começa com um negócio, depois da idade da loba, é um empoderamento, mas assim, gente, todo mundo pode ser empoderado, mas tudo que é exagerado é ruim. Então, se você é muito submissa, você é ruim. Se você também é empoderada no auge, também é ruim. O que aconteceu foi isso, porque a gente resolveu que a gente ia desbravar o Egito sem ninguém. Chegou lá, o que aconteceu? A gente tinha duas opções de transporte. Pegar o Uber ou pegar a van. A gente não sabia qual dos dois que poderia ser mais perigoso. Uber tipo táxi. E aí a gente achou que a van também não teria tanto problema de pegar. A gente chegou no Cairo. E a gente ia pro lugar, como que era mesmo o nome do lugar que a gente queria ir sozinha? Então a gente decidiu ir pro lugar chamado Caranael Cail, que era como se fosse uma 25 de março, a gente decidiu ir sozinha. Primeiro a gente foi pegar o Uber e era um negócio muito estranho, porque não sei como que aquele carro tava andando. Primeiro que ele passava assim, de um lado pro outro, chegando, a gente já viu, né? Que era ele não tinha faixa e ele buzinava. E chegou perto, o pneu, não sei como é que o pneu tava rodando, porque pra mim aquele pneu ou tava murcho demais ou tinha algum buraco. Eu fiquei com medo de entrar no carro e o cara não tinha nada a ver, porque não é bem Uber que a gente pegou, eu não lembro direito, um aplicativo que tinha lá, eu acho que era Uber. Mas aí o que acontece? O cara não era o mesmo nome, era um nome diferente, a gente ficou com medo de entrar e essas histórias aí, né, de taxista que tem lá. Falei, eu acho que é melhor a gente pegar uma van, porque van tem mais gente. Mas eu não sabia, não ia dar pra chegar lá de van. Gente, foi uma loucura. Sei que a gente acabou entrando numa van pra ir até um outro lugar, pra pegar outra coisa. Nessa van tava o Come Tudo. Vou deixar o nome dele de Come Tudo porque não conseguiu um nome sudanês. E porque vocês vão entender porque nem sudanês é. Eu acho.
A Leca acha que não é sudanesa. Vocês vão entender. Bom, o que aconteceu foi que eu entrei nessa van com as minhas amigas, a gente começou a conversar desesperada. Óbvio que a gente não ia falar inglês. Árabe a gente não falava, mas a gente tava conversando entre si, tudo bem, em português. Nesse desespero que a gente começou a conversar, de onde a gente parava, de onde a gente não parava, e com medo de pegar o celular e olhar, sendo que o Egito sempre foi um lugar super seguro nessa questão de assalto. E aí eu comecei a sentir uma coisa quente atrás de mim. Era um calor que eu não sabia se estava vindo de dentro de mim. Falei, gente, será que é menopausa? O que é isso? Parecia um calor que subia, que entrava, subia e ia pro útero. Eu não entendia de onde que estava vindo. Até eu entender que esse calor estava vindo de trás do rapaz que estava atrás de mim, com a berinjela apontada no roça-roça. Sabe o roça-roça da van? Então passava a lombada, ele vinha com o roça-roça. Tava reto, ele no roça-roça na horizontal. O calor do cão que tava no Egito, eu não sabia mais se eu tava suando por fora da saia, por dentro da saia, do avesso. E conforme o carro, a van corria, a berinjela perseguia atrás, que eu numa velocidade que eu não conseguia acompanhar os transmimentos de pensação de ninguém que estava à minha volta. Minhas amigas desesperadas porque o Google Maps estava comigo, mas eu já estava vesga vendo estrela, que eu não conseguia mais ver nem a setinha da onde a gente estava para onde a gente estava voltando. Eu sei que eu estava ali. Aí, o que aconteceu? As minhas amigas, acho que elas me chamaram umas 3 vezes. E eu só entendi na 4ª. E eu falei, gente, a gente tá dentro da van. A gente tá dentro da van, eu não sei como é que faz. A internet parou, aí a setinha do Google não andava para mostrar a localização. Foi quando o Come Tudo se apresentou. E ele se apresentou em português. Ele falou, vocês querem ir na 25 de março do Egito? Eu falei, o quê? Como que ele sabe o nome dessa rua? E ele tá falando português. Eu falei, você é brasileiro? Não, eu sou sudanês. A minha mãe é egípcia e o meu pai nasceu no Sudão, por isso eu me considero sudanês. Não falou onde que ele nasceu. Mas eu já conversei muito com brasileiros que vêm aqui, eu ajudo eles como guia. Se eu quiser, eu posso ajudar as senhoras. Porque com essa van, vocês não vão conseguir chegar. Vocês precisam de um Uber. Mas falando assim, português bem desenrolado. Eu não sabia que nessa 25 de março, e ele trabalhava nessa 25 de março, que as pessoas lá aprendiam outra língua para conseguir vender as coisas. E umas que tá no top 10 lá é o português. Aí, gente, ele disfarçou no roça-roça. Mas eu não conseguia parar de olhar para baixo para entender se o que ele tava roçando em mim era mesmo a berinjela ou se era algum objeto pontiagudo que podia trazer problema pra gente. Quando eu olhei para baixo, que eu vi, eu falei, tenha misericórdia, Senhor. Porque eu sabia que eu podia estar correndo perigo. Porque o que esperar de um moço que diz que quer ajudar a gente, mas no começo tava no roça-roça comigo. E eu não podia falar aquilo para minhas amigas porque ele sabia português. Numa van fechada, como, gente, que eu ia falar alguma coisa sem ele entender e escutar? Então, o que aconteceu? Eu não pude contar isso para as minhas amigas e as minhas amigas depois não ficaram sabendo porque eu esqueci e acabei aceitando a ajuda do homem, que não deu problema nenhum, gente. Ele levou a gente no lugar certinho, um lugar que, assim, uma lixeira, mas tinha uma gente que limpava também
E era uma barulheira de gente falando, de buzina, de carro que passa na frente, de criança que passa atrás, de gente querendo te vender coisa. Que eu não sei por que a gente decidiu ir nesse lugar. Era melhor a gente ter ido olhar só as pirâmides mesmo. Me arrependi se não fosse pelo Come Tudo. Porque o Come Tudo resolveu, assim, ele mostrou tudo maravilhosamente, explicou pra gente voltar, voltou com a gente, quis jantar, disse que no outro dia, se quisesse ele de guia, a gente podia contratar, aí já veio falar dos valores, né? Mas ele me deixou o WhatsApp dele para esse tipo de contratação profissional. O que aconteceu foi que a noite toda eu me dei um suadouro, porque era como se o Come Tudo tivesse dentro de mim. Eu só sonhava com a roçada da van. E eu sabia que eu só podia falar com ele se fosse profissional. Fui tentar convencer as minhas amigas de que a gente precisava de ajuda nos outros dias, mas elas não quiseram. Ou seja, eu não podia mandar uma mensagem profissional pro Come Tudo. Mas depois de 4 dias nessa suadeira, ele me mandou uma mensagem perguntando por que a gente não tinha chamado ele mais para ajudar. Eu falei, minhas amigas não querem pagar, elas acham que não precisa. E aí ele se ofereceu para ajudar a gente de graça. De graça tem injeção na testa, né? Aí elas aceitaram. E foi muito melhor os passeios com ele, porque ele realmente sabia de todos os lugares, informar tudo direitinho. Só que o que aconteceu é que durante essa viagem, o roça-roça que estava rolando lá na van começou a rolar discretamente quando as minhas amigas estavam mais pra frente. Ele chegava assim atrás de mim, vou fazer o Come Tudo como se eu estivesse na frente, tá? Ó, ali a pirâmide, não sei o que, ali, nesse ali, quando você via, a beringuela já tava passando O suadouro começava, porque a gente tava de saia, né? Eu tava de saia longa, aí o que acontecia? Quando ele tacava a beringuela, suava, aí entrava, sabe quando entra o tecido assim, no fio? Entra todo o tecido da saia, você anda assim, parece que tá tudo grudado, que você tem que tirar a mão, mas não vai tirar. Dá vergonha, né, de enfiar a mão assim pra tirar. Olha, que loucura, gente. Parecia que a gente tava fazendo alguma coisa mesmo, só nesse esfrega-esfrega. E aí, o que aconteceu? Chegou o dia de ir embora, só que a gente já tinha feito tanto esse esfrega-esfrega, sem ter marcado de se conhecer, de conversar, de se beijar, de acontecer alguma coisa, porque eu sempre estava com as minhas amigas e não podia sair sem elas, que eu não sabia muito o que fazer com tudo isso. Eu avisei ele um dia antes, né, que a gente ia embora, que não ia ter mais nada, e ele falou, não, mas eu tô apaixonado por você. Eu preciso conhecer você sozinha, porque eu acho que você pode ser a mulher da minha vida. Eu não posso deixar você ir embora desse jeito. Eu não posso deixar você ir embora. E aí, eu cheguei a cogitar a cancelar a passagem, assim, deixa ficar uns dias mais, mas o preço ia sair uma coisa absurda. Falei pra ele que não tinha jeito, então será que ele não vinha comigo pro Brasil? Mas, gente, quem disse que ele podia? Não tinha nem condições, tinha que fazer visto, sei lá do que, tirar documento, sei lá da onde, não ia dar certo. Então, eu voltei pro Brasil assim, com o coração e com a peteca apertada. Vou ser bem sincera pra vocês. Nossa, mas eu sonhava no avião. Eu passei o voo inteiro, era sonho, pesadelo, pesadelo, sonho. Numa suadora. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu queria era mandar mensagem pra ele, mas eu já tinha 100 mensagens dele no WhatsApp. A gente começou a conversar loucamente, perdidamente, que eu já não tinha mais cabeça para fazer nada dentro de casa. E eu já tava vendo uma passagem para conseguir voltar, que fosse mais barata do que eu tentar ter ficado uns dias lá. E tava tudo numa taxa de preço muito alta, não ia ter como, eu só consegui para 6 meses depois. E foram nesses 6 meses que nós conseguimos criar uma conexão de que quando eu cheguei lá, de novo no Egito para ficar com ele, foi para casar e para ser esposa. Vou contar da conexão dos 6 meses, o que aconteceu mais ou menos. As surpresas vieram.
A primeira é de que ele tinha 5 filhos. Eu só fiquei sabendo disso na terceira chamada de vídeo, quando começou a aparecer as crianças, e ele não escondeu não e começou a falar, esse é meu filho, esse aqui é do sei do que, esse aqui é do não sei da onde, eu assim. Na minha cabeça foi passando assim, eu tava pensando nesse homem por alguma coisa séria, mas 5 filhos não vai funcionar. Será que a esposa não tá escondida em algum lugar? Na verdade, os filhos ficavam com a mãe dele em uma outra região, ele só ia visitar de vez em quando ou dava dinheiro. E aí ele tava nessa visita, por isso que eu tava vendo as crianças. Eu tinha que ter me preocupado com um pai que não era presente, com a questão do dinheiro, né, para manter essas crianças. Mas eu tava, nossa, eu tinha sentido assim uma vontade tanto de me aventurar com esse homem, que eu falei, bom, pelo menos para se atracar numa viagem, né? Aquela coisa tipo comer, beber e amar, dá. Eu não preciso assumir nenhum compromisso com ele. Nessa de achar que, já que ele não dá para ser o amor da minha vida, então vamos aproveitar a beringuela dele, eu me dei mal. Por quê? Eu comecei a conversar com essas crianças e aí ele resolveu que iria ficar lá 1 semana, 2 semanas, para passar mais tempo com os filhos, que era uma coisa que ele não fazia. Nisso, gente, eu comecei a praticamente me conectar profundamente com essas crianças, de ensinar ele, porque ele não sabia como que, não tinha a parte de higiene, de escovar o cabelo, escovar os dentes. Quando eu vi, eu tava direcionando, falando como é que tinha que fazer, a hora que tinha que fazer, a hora que tinha que alimentar. Foi assim, de um pedacinho que eu vi que tinha que pentear o cabelo do menino, eu fui falar, eu fui falando, fui ensinando, fui mostrando o que tinha que comprar. Ele comprava com o dinheiro dele, não com o meu, tá? Não me pedia nada, mas ele não tinha esse direcionamento todo, porque a mulher dele morreu quando teve a última criança. E aí ele, nesse tempo que teve as outras crianças, ela já era um pouco doente, ficava doente, voltava, engravidava, e ele meio que não sabia ser pai. A mãe já era uma senhora muito idosa, que também já não tinha força de ficar falando pra ele, olha, a criança tem que comer agora, a criança tem que escovar os dentes, tem que trocar a roupa, tem que trocar o lençol. Eu fui fazendo tudo isso pelo vídeo. Chegou uma hora que a minha vida era fazer chamada de vídeo, porque eu tinha que avisar que um que tinha que comer, que o outro tinha que levar pra escola. Isso foi virando de 1 semana, de 2 semanas, ele foi se apegando às crianças, coisa que ele não tinha antes. Ele foi criando por estar comigo numa conexão em vídeo. A gente foi virando uma família em vídeo. Esse homem não era pai presente desses filhos e ele virou por causa da minha conexão no vídeo, que a gente tinha feito primeiro por causa de uma safadeza que acabou indo embora. Quando a gente viu, já não tinha mais essa questão do ter grande, do calor, do suadouro. Já não tinha mais isso. A gente tava virando uma família online. Como que pode uma coisa dessa acontecer? Mas não aconteceu. Aconteceu a ponto de eu entender que esse homem que eu tava querendo pro era o homem que eu queria, na verdade, como parceiro. Porque ele só precisava de um direcionamento. Sabe aquela coisa que a mulher faz o homem? De trás de um grande homem, sempre ter uma grande mulher? Caí nessa pataquada porque eu vi ela funcionar ao vivo. Era um homem super prestativo que só precisava ser controlado. Ele precisava de ordens, ele precisava de alguém de pulso firme. E ele não tinha isso porque ele ficava só trabalhando, só pensava em fazer dinheiro, trabalho, dinheiro. E o resto ele foi largando, mas comigo a gente foi tendo uma conexão de ter uma nova família. O melhor, eu naquela idade já não poderia ter filhos, então eu abraçaria os filhos dele. Foi tudo dando certinho a ponto de eu acreditar que eu tinha que voltar para o Egito para casar não só com esse homem, mas também para cuidar dos filhos dele e para cuidar da mãe, que já tinha lá seus tantos anos. Tava lindo, né? Da ordem de fingir que tava cuidando daquelas crianças online. Porque ao vivo, 5 crianças, vocês acham que eu teria tempo
de emaranhar tudo isso? Eu falava para ele fazer, ele dizia que fazia, isso não quer dizer, né, que ele tava fazendo ali tudo certinho. Mas aí eu já me sentia coordenadora e mãe de tudo, sem entender que essa vivência ao vivo seria totalmente diferente, ainda mais na região que ele me apresentava, que ele ainda não tinha me explicado que ele não estava no Egito. Ele só falou, vou para casa da minha mãe, ficar um pouco com as crianças. Ele me mostrou a região, mas ele não falou. Como isso aconteceu de um dia para o outro, a nossa comunicação era um pouco fraca, ele não me falou que ele tinha viajado para uma outra região para que isso acontecesse. Bom, eu organizei tudo para casar com esse homem. E eu fui pro Egito para casar. E a gente casou mesmo. No religioso, com papel, no civil, tudo certinho. E a primeira semana, a segunda semana foi uma coisa bem tranquila, não tinha do que eu reclamar. Até eu pegar o celular dele. O celular dele era lotado de mensagens de mulheres de várias regiões, não só do Egito, mas de lugares que se faziam fronteira com o Egito. Quando eu peguei isso, que eu fui querer brigar com ele, eu falava alto, falava tudo que eu tinha para falar dentro daquela casa. E ele dentro do quarto, só escutando com a porta fechada, não saía nunca para confrontar, para falar, não, isso não é verdade, são as minhas amigas, sei lá, para falar alguma coisa. Não, ele esperou silenciar toda a confusão, isso depois de 2 semanas de casamento. E ele saiu de lá com que ele começou a colocar na minha cabeça e a direcionar o que seria feito a partir daí. Primeiro, que ele não largaria nenhuma das amantes. Sim, ele chamava cada uma delas de amante e a cada dia esse número de amantes aumentava, a ponto de eu ajoelhar e pedir que ele usasse proteção para que nada fosse passado para mim. Não só isso aconteceu, como ele também pegou o meu cartão, como ele pegou senhas, tudo do banco, e ele que direcionava o dinheiro. Sempre que eu fosse debater, que eu fosse correr atrás de que ele não fizesse isso, ele colocava a arma na minha cabeça. E não era só essa arma. Por toda a casa, ele tinha lugares guardados com canil, faca, várias coisas que, quando eu me via assim, que eu podia fugir, ele tirava de algum lugar, era da meia, da cabeça, da onde fosse. Era muito estranho, de partes do corpo ele tirava e colocava na minha cabeça, no meu pescoço e fazia eu continuar a situação. Vocês acham que parou por aí? Não. Porque veio a tal da grande viagem para encontrar os filhos e eu pensei que nessa conexão de se encontrar com os filhos, ele voltaria àquele clima de família que a gente tinha online. Só que não. Quando eu cheguei para cuidar dessas crianças, a minha única obrigação era realmente cuidar de 5 crianças e eu não tinha tempo mais para nada porque ele não parava em casa e não me ajudava com nada, nem financeiramente. Eu comecei a passar necessidade com essas crianças, não se tinha higiene, não se tinha como se tomar banho, não se tinha como se dar um pouco de leite, um pouco de arroz para eles. Eu tinha que pedir na vizinhança. Tudo isso eu achava que eu ainda estava no Egito. Mal sabia eu que a viagem de região que ele falou que era para uma região do Egito, na verdade já era perto desse Sudão aí, que era onde tudo piorou. Tentem imaginar, eu no meio dessa confusão toda, que era criança na minha cabeça a todo momento, não tinha nem a presença deles, bobear, dormir comigo era quase impossível, porque ele tinha outras mulheres, e aí eu comecei a me humilhar e ajoelhar para pedir para que ele usasse proteção, para pelo menos não passar nada para mim.
E ele me obrigava a cuidar lá das crianças. Com isso, gente, o que ele fazia? Ele pegava cheques que nem valia nada lá e ficava tentando trocar por dinheiro com caras que, como se fosse agiota, lá, falando, tentando enganar os caras. Quando não, ele realmente tentava transferir, tentava tirar dinheiro do máximo que eu tinha de economias. Era um lugar que não tinha para onde eu sair correndo, para onde eu pedir ajuda. Não tinha carro, não tinha transporte, não tinha nada. Eu tava no meio do nada, com um monte de criança gritando na minha orelha. E eu não sabia, mas tinham homens fora também me observando. Se eu quisesse sair, eu não conseguia. Do nada. Eu não sei o que aconteceu, que esse homem se transformou de novo. Ele me tirou dessa situação com as crianças, que eu achei que, tipo, ele tinha feito tudo isso pra quê? Porque ele precisava de uma escrava lá cuidando dos filhos dele. Era só pra isso. Preciso falar que eu achei estranho quando ele falou que era sudanês, porque ele não tinha a cor da pele escura. Isso foi uma coisa que eu nunca entendi, que eu realmente não sei de onde esse homem veio. Porque ele não tinha, ele não era, porque ele não era marrom bombom. Era Kinder Ovo. Ele não tinha pele escura. Era uma coisa meio... uma cor meio de papelão, meio de burro quando foge. Assim, um pouquinho mais que a Leca, sabe? Eu sei que ele foi me levando para um lugar, deixou as crianças, voltou, colocou a mãe dele lá, né? Deixou as crianças lá, porque tinha essa, cuidava das crianças e da mãe. E aí ele foi me levando mais para essa parte da fronteira. Eu não sei dizer para vocês se eu cheguei no Sudão, se era realmente o Sudão. Ele não me dava informação de nada, eu não conseguia nem olhar as placas, porque nem meu óculos ele deixou eu pegar e eu não enxergava. Eu não sei muito bem. Eu sei que eu fui para uma outra casa, no meio do nada, e nessa casa ele me deixava sozinho e saía com as mulheres de tudo em volta, tudo mulher que ele achava, ele levava para casa. Eu sei que eu nunca participava de nada, eu só ficava escutando. Até que um belo dia, me chegou um homem reclamando, falando milhões de coisas, com uma caba na mão. E eu não entendia o que estava acontecendo. E ele não estava lá. Eu tive que me resolver com o homem porque ele não estava lá. Eu não conseguia resolver e esse homem voltava e eu explicava para ele que esse homem estava indo e voltando e queria falar com ele. E ele falava que ia resolver, mas ele nunca que resolvia, até que esse homem foi no horário diferente, porque ele sempre vinha pela manhã, ele nunca estava e resolveu ir à noite para conversar com ele. E aí que a confusão veio, porque esse homem falava alto e exigia e empurrava a capa para ele. E eu não entendi o que estava acontecendo. Eu acho que eu posso ter explicado um pouco confuso, vou reafirmar algumas coisas aqui. Ele tinha relações com várias mulheres, ele levava lá para casa, mas quando eu era com essas mulheres, ele não me colocava no meio, eu não participava. Só que quando essas mulheres saíam, ele queria ter relações comigo também. Ele era incansável. E aí, quando esse homem largou essa capa lá, a coisa piorou. Porque eu ia dormir, ele desaparecia, para mim ele tinha saído na noite para pegar outras mulheres, só que a Cá não parava de gritar, de tudo. E ele não deixava eu sair, ele me deixava trancada em casa, então eu não conseguia ver o que estava acontecendo na parte de fora da casa com o bichinho. Só com o tempo que eu fui fazendo amizade com a vizinhança e tentando se comunicar, foi que eu entendi o que aquele homem tinha deixado aquela cava lá. Eu vou falar bichinho, tá? Porque não pode falar a palavra, essa palavra cabo no YouTube. Então, foi aí que eu entendi por que o homem tinha deixado o bichinho lá. E também porque eu comecei a ficar com febre. Começou a criar uns caroços em volta de mim, em vários lugares, mas mais na boca, virar um grosseirão, assim, sabe, boqueira? Era isso, mais a febre, a falta de energia.
Essa febre não curava com banho, não curava com um pouco do remedinho que eu tinha lá, tinha que ir no hospital ver o que estava acontecendo, coisa que ele também não deixava eu ir. E conversando com as pessoas, eu entendi que ele tinha tido relação com o bichinho era do cara, e o cara fez com que ele praticamente casasse com o bicho. Sim, ele falou, olha, você usou do meu bicho, que meu bicho era puro, então agora você vai pagar um dote pelo bicho, e você vai cuidar do bicho como se fosse sua esposa. Só que ele cobrou um valor lá de dote como se fosse mulher mesmo. Porque agora o bicho não era mais puro e agora ele que ia ter que cuidar do bicho. Ele forçou o Come Tudo a cuidar do bicho como se fosse um marido. E o Come Tudo não só aceitou, como estava tendo relações todas as noites. E eu escutava e não podia fazer nada. E piorou quando ele quis colocar o bicho para dentro de casa, na nossa cama, que não tinha o que eu fazer. Porque aí ele já queria que eu e que o bicho, que alguém tivesse que alguma coisa. E aí isso foi ficando tão louco que vocês não vão acreditar. Mas na doideira, porque eu não ia aceitar isso, além de toda a boqueira, de toda a coisa que eu já tava, eu fui pra cima desse homem me meditando com ar. E o que eu descobri foi o quê? Não tinha bala. Não tinha bala. Nunca teve bala. Era praticamente de brinquedo, se eu não me engano. Um brinquedo muito bem feito. Quando? Porque assim, eu fui no impulso, eu falei, meu Deus, agora ele vai. Eu vi que não tinha. Aí eu fui pra cima dele de vez. Desesperada, porque era o único jeito que eu tinha de sair dali. Como eu tinha feito amizade com os vizinhos, depois de ir para cima dele, de tentar contar mais ou menos o que estava acontecendo, porque os vizinhos também estavam escutando e também não eram de acordo com isso. E, pasmem, tem muita gente lá que é de acordo sim, viu? Dele casar com o bicho pelo que ele fez com o bicho. Esses vizinhos me ajudaram, pelo menos, a chegar no Egito e a chegar no hospital. E foi de moedinha em moedinha de vizinho que tinha lá. Porque o que acontece? Tem uma grande migração deles para o Egito. Eles ficam indo e voltando. E graças ao bom pai, um dos vizinhos tinha uma família nessa movimentação que me ajudou a chegar lá, mas não foi de graça, porque depois eu tive que devolver para eles. E a minha sorte é que no Brasil, e também com aquele outro banco, que eu não vou falar aqui a marca, mas que ajudava a transferir o dinheiro, bloqueou uma parte quando ele começou a tirar muito, exigir muito, e não tinha mais eu no telefone, não tinha mais comunicação comigo, então eles perceberam que tinha alguma coisa errada. Então, querendo ou não, ele não usou todo o dinheiro, porque ele também não me forçou a autorizar toda essa transferência. E foi assim que eu consegui chegar no Egito. Depois do Egito, lá sim eu já conheci algumas brasileiras, pedi ajuda para voltar para o Brasil. Eu passei tudo isso, todos esses anos, peguei febre de cá, desse bichinho, peguei boqueira desse bichinho, se bobear verme, para um homem com uma arma que não funcionava. E que quando eu fui para cima dele, ele virou um cara todo medroso. Vocês têm noção do sofrimento por nada? Isso na minha cabeça fica rodando, porque é um arrependimento de, meu Deus, o cara não é... Eu podia ter fugido há muito tempo. E eu aguentei essas loucuras. Em nome de quê e pra quê? Até hoje eu não sei. Atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Quem ainda acredita nesse ditado que faz com que nós mulheres acreditemos que nós possamos mudar os homens? Nesse caso, Laine, imagina, ela fez um homem que não cuidava de uma família
cuidar de uma família só pelo vídeo. Mas a magia dela, nem Mr. M conseguia fazer uma mágica dessa e essa mulher conseguiu. Que loucura, né, gente? Isso se assimila um pouco, tem um monte de vídeo aí de mulher agora, não sei nem de que religião que é, porque cada hora parece uma religião. Ai, o meu marido me traiu, mas eu silenciei, eu orei, eu falei, eu direcionei ele e agora ele tá mudado. Eu sou a mulher, a escolhida que fez ele mudar. Tem gente fazendo conteúdo assim, e o que tem de gente comentando, falando glória a Allah, glória a Deus, glória não sei o que, axé. Vou contar uma coisa para vocês, que nós possamos pensar direito sobre isso, porque ninguém muda ninguém. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.